Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você que é evangélico, que gosta de pregar a palavra de Deus, que se diz ministro da palavra de Deus. Eu peço com muita gentileza que entendam esse recado. Eu tive uma experiência, uma certa época, de um jovem que morava junto conosco, na nossa família, quando eu era solteiro. Eu trabalhava com os jovens. E esse jovem, ele morava em uma cidade, eu não vou citar o nome dele, por ética, né? Esse jovem, ele morava numa cidade distante da nossa, e meus pais convidaram para que ele fosse na nossa região trabalhar e lá desenvolver-se. Ele era um bom empresário, ele estava começando a sua vida na empresa. E esse rapaz era um bom pregador da palavra de Deus, só que ele não sabia ler. Como se pregava sem saber ler? Ele tinha um amigo que também era jovem também, que lia a Bíblia e contava a história para ele sobre aquele determinado assunto, e ele absorvia aquilo. Um jovem pregador muito bom, admirado, um bom pregador. Ele começou a pregar a palavra de Deus com eloquência. E morando conosco, eu tinha na faixa dos meus 18 anos, 19 anos de idade. Entre 17 eu morava nessa cidade até nessa época de uns 22 a 23 anos. Mas eu tinha 18 anos de idade quando esse jovem foi para lá morar conosco. Uma certa época ele foi num trabalho numa região de um povoado, e lá o obreiro da igreja ofereceu que ele morasse, que ele ficasse numa casa, e não tinha hotel na região, e deu para ele uma oportunidade de ficar lá para dar a palavra no outro dia, que seria um trabalho de avivamento de manhã, no domingo. E esse jovem trouxe uma palavra muito boa à noite, e quando o pastor acabou o trabalho, o pastor ofereceu para que ele, se alguém tivesse um espaço na sua casa que ele pudesse ficar, uma senhora lá no cantinho da igreja, uma senhora de idade, o convidou para participar, para morar, para ficar à noite, passar a noite lá para o dia de manhã voltar à igreja. E esse jovem foi para lá. Depois que estava na casa daquela senhora, ela preparou um guisado para ele, deu para ele comer. Ele não orou, e pensando que aquela senhora estava com boas intenções, e ela era uma feiticeira. Eu sou evangélico, sirvo a Deus com todo o coração. Você também que serve a Deus com todo o coração, temos que ficar vigilante. E esse rapaz, ele comeu do guisado e foi dormir. Aí entrou um espírito no corpo dele, deitado, e ele ouviu a voz do espírito falando assim: olha, eu te batizo em meu nome. E ele não era batizado com o Espírito Santo, como sabemos disso. Ele teve o quê? Uma experiência do mal na vida dele. Quem tinha batizado ele naquele momento era o próprio inimigo, o diabo. E esse rapaz começou de manhã, deu uma mensagem de manhã, já é diferente, uma mensagem meio que as pessoas entenderam um pouco, mas ele começou a falar sobre cura divina, e começou a orar para aquelas pessoas, e as pessoas serem curadas. E ele disse que ele tinha sido batizado naquela noite na casa daquela senhora. E passou um certo período, ele começou a curar pessoas que tinham câncer, pessoas que tinham problema de saúde, pessoas que eram
Até casais que queriam casar, pessoas que queriam oração para casar, ele colocava a mão sobre a pessoa, ungia a pessoa, mas já era de um proceder fora da Bíblia. Mas para ele estava cheio do Espírito Santo, ele não tinha experiência e começou a fazer isto. E Deus tinha me revelado, antes dele aparecer nessa cidade, morar conosco, que ia acontecer algo semelhante àquilo, e que no sonho eu estava falando com o pastor, pastor, esse rapaz, essa pessoa que está sendo manifesta nela, isso não é de Deus, é o demônio. E no sonho, o pastor falava comigo assim, não, você não está entendendo. Isso é de Deus. O próprio pastor da igreja. E eu fiquei meio preocupado quando acordei. E na época que esse rapaz chegou, esse rapaz me fez lembrar quando ele começou a ser possuído pelo mal. E ficou perturbando, a cidade toda começou a se envolver. A igreja, os irmãos. Eu estava num trabalho uma vez, eu estava trabalhando, eu pedi licença ao meu superior, voltei, fui na igreja no dia de sábado, no ensaio da mocidade, dos jovens, e esse rapaz estava falando os negócios lá que eu via que estava fora da Bíblia. E na realidade eu comecei a dizer aos irmãos, olha gente, eu vou embora, mas cuidado, isso não é de Deus. Não, você está blasfemando, você não pode falar uma coisa dessa. E eu fui para casa, pedi ao meu pai, e pedi que me ajudasse, que aquele rapaz estava sendo, que ele era coisa do mal. E meu pai, então tá, vou te ajudar. E começou, meu pai presbítero na época, eu era dirigente da mocidade, e ele começou a me ajudar. Meu pai começou a fazer, consagrar sua vida, fazer uma dedicação mais voltada para a libertação. E aquele rapaz começou a se envolver demais na região. E no final da história, eu quero te dizer que é muito sério. Quando deu-se 6 meses com esse alvoroço todo, que o diabo não teve mais condição por causa das orações que estavam sendo feitas, a igreja começou a perceber que aquilo não era real, que aquilo não era de Deus, que aquilo era real, mas não era de Deus. E começaram a clamar, meu pai começou a orar com os jovens e começaram a expulsar. Quando expulsou o demônio, ele caiu arrastando para o chão afora e vomitou aquele guisado daquela época. Na hora que ele tomou em si, isso foi 6 meses depois. Ele voltou a si e começou a perceber e lembrar. Meu pai perguntou, o que você fez? Que comida é essa estranha aqui? Eu falei assim, olha, essa comida eu comi lá na roça, fazendo o trabalho de missão lá na roça, na casa da fulana, daquela senhora. E aquela mulher tinha uma filha, a mulher queria que a filha casasse com ele. Não conhecia ele, viu ele de uma vez no trabalho, a primeira vez, e queria que a filha dela casasse com ele. E ela fez aquele trabalho. E aquele rapaz lembrou tudo naquele momento. E falamos com ele, o que você lembrou mais? Eu falei assim, olha, eu não me lembro mais de nada, a não ser quando eu ia para o monte fazer as minhas orações e eu passava no meio das pessoas que eram drogadas, e esse que falava que era o espírito dele que estava sobre mim, falava comigo assim, olha, pode bater no ombro dele. Ele batia no ombro das pessoas que estavam se drogando e as pessoas não reconheciam, não sabiam, não percebiam que era ele, que tinha gente ali. E ele falava com as pessoas não percebiam, não via ninguém ali. Aí o inimigo falava com ele assim, olha, olha o que eu estou falando com você, que é o meu poder sobre você. Agora ajoelha aí. Ele ajoelhou numa árvore lá, e ele subia sobre ele, e falava com ele assim, olha o meu fardo como é pesado. Sendo que é tudo contrário pela palavra de Deus. E esse rapaz começou a entender, depois que ele foi liberto, que o fardo de Jesus é leve, não é pesado. Então eu quero dizer para você que prega, para você que fala do nome de Jesus, tenha cuidado,
porque a palavra de Deus é justa. É muito sério pregar a palavra de Deus. E você que fica deixando qualquer um pôr a mão na sua cabeça para orar, cuidado com essas coisas. Porque talvez você não sabe o que a pessoa está trazendo para você, se é bênção ou se é maldição. Cuidado. Você que fica em qualquer igreja, pula para cá, pula para lá, vai na igreja tal, vai na igreja tal, vai na igreja tal. Ficar de igreja em igreja é para pregadores, para cantores que são convidados. Agora aquele que fica, vai aqui hoje, a semana que vem vai na outra igreja, assistir o culto lá. É porque ainda não entendeu de verdade o que é ser cristão. Estou preocupado com a geração de hoje. Claro que eu não sou dono de nada, mas eu sou preocupado com isso. A intenção nossa é de pregar o Evangelho, trazer a claridade da palavra de Deus através do Espírito Santo. E se você tem privilégio de ser um pregador ou de ser um cantor, se dedica mais na obra de Deus. Estamos no fim dos tempos, Estamos cada dia mais voltado para ter responsabilidade com a palavra de Deus. As pessoas estão perdendo o foco. As pessoas estão perdendo a noção do que é pregar a palavra de Deus. Pregar é muito fácil se você tiver consciência do que está fazendo. Eu quero te dizer, se você não participa de escola bíblica dominical, se você não participa de estudo bíblico, você não tem como, se você não é teólogo, você não tem como pregar a palavra de Deus se você não estuda a Bíblia Sagrada. Porque para participar da escola bíblica dominical, você vai ter uma Bíblia Sagrada lá. Você que é de uma igreja que não lê a Bíblia, que só fica lendo uma organização, parece que coloca aquilo tudo certinho durante o ano. Vamos ler isso aqui durante o ano, vamos fazer isso aqui, vamos ministrar isso aqui durante o ano. Isso não se pode acontecer. A Bíblia Sagrada ela é para ser lida no livro de Apocalipse, livro de Jeremias, livro de Lucas, livro de Mateus, Novo Testamento, Velho Testamento. Tem igrejas que só falam do Velho Testamento. Tem igrejas que não acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Existem tipos de igrejas que estão enganando a sociedade. Existem tipos de igrejas que estão trazendo, atrapalhando o Evangelho em vez de ajudar a divulgar o Evangelho. Eu quero te dizer, cuidado, você que prega a palavra de Deus sem noção do que está fazendo. Se você não tem chamada de Deus, não pregue a palavra de Deus para as igrejas afora, enganando o povo, não, faça isso não. Agora, se você tem chamada de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te levar. Não adianta você ser amigos de pastores, você ser colega de pregador, amigo de cantor e ele te convidar. Uma certa época um jovem falou comigo assim, Elcio, convida o fulano para dar uma palestra na sua igreja, na igreja que você é dirigente da mocidade. Na época eu era dirigente da mocidade. Na hora que eu fui convidar o rapaz, ele é bom palestrante, é um bom palestrante. Fui convidar o rapaz falou coisas que não achei agradável. Depois perguntei ao outro, mas como que você falou que ele é palestrante? Não, rapaz, é porque ele estava muito à toa em casa, aí eu queria que ele fizesse alguma coisa. Rapaz, não é assim que se faz. A obra de Deus é séria. A obra de Deus é séria. Talvez você tenha como chato, que talvez eu sou uma pessoa que eu sou quadrado. Pode pensar assim. Mas do que se trata sobre palavra de Deus, vamos ter zelo. É melhor ficar calado. Somente o seu testemunho fazer a pregação. Do que você falar coisas que não vai condizer do que a Bíblia diz. A expressão sobre a apostatar da fé nos dias de hoje. Pessoas estão perdendo a noção